A primeira possibilidade de você ganhar o jogo é você saber que jogo você está jogando. O digital, ele não é só sobre essa transformação épica. Proporcionalmente ao seu potencial, você tem pouco resultado. Sim, eu sou nexalista. Nexalista é um cara que dá nexo pras coisas. É o cara que cria um futuro sem referências. Então tudo que atrapalha é a história que você conta pra você mesmo. Tipo assim, tô no digital, mas se der errado o digital, eu vou fazer tal coisa. Já deu. Seu plano de digital faliu neste dia. Tem data e hora o dia que você decidiu dar errado no digital. O dia que você criou o plano B. Salve, salve! A gente tá aqui para mais uma gravação do podcast Arsenal de Mentores. Hoje eu tô aqui com meu amigo Leandro Aguiari, o Caramelo. A gente vai falar sobre storytelling, marketing digital, tendências, sobre tudo que esse menino Caramelo domina. Bem-vindo, Caramelito. Quanto tempo? Ah, meu amigo. Diretamente. 2019 foi a última vez que a gente esteve aqui, hein? Presencialmente. Presencialmente, gravando o último podcast. Caramelo. Essa é a terceira, é a trilogia, irmão. A gente tem que comemorar isso, cara. A gente fez o primeiro podcast. Terceiro ato. Esse é o terceiro ato, cara. Caramelo, estamos entrando praticamente no 2024. Meu né? Deus, cara. Me fala aí, cara, o que você tá percebendo? Meu Deus. Como que você tá percebendo essas ondas de mudança no mercado de, sei lá, de 5 anos atrás pra cá, assim? Qual que é a sua perspectiva com o seu negócio daqui pra frente? Muito bom, mano, muito bom. Cara, 2024 vai fazer uma década, né? Que eu entrei no mercado. Eu entrei em setembro de 2014. 2024 vai fazer uma década, cara. E eu vejo que, assim, a gente tem movimentos que se consolidaram nesse primeiro ciclo de mercado. E tem... Quais? Por exemplo, o movimento de poucas pessoas fazendo muito dinheiro, né? Nesse mercado. Pô, Caramelo, isso aí é o capitalismo, né? Não é esse mercado. Não, cara, mas, por exemplo, o foco... você vai entender o que eu tô falando. Nesse primeiro ciclo de mercado, a pessoa entrou pela promessa de tipo, caraca, eu posso fazer tantos mil em 7 dias. Uhum. Então ela entra no mercado com uma visão de tipo, cara, faturamento milionário. Certo. E isso não é para todo mundo, porque o preço que tem que ser pago para alcançar esse resultado é um preço alto. Ah, sim. E poucas pessoas têm a disposição de pagar, ok? Então o mercado digital, como a gente conhece, ele ficou muito focado nesse, cara, poucas pessoas que vão fazer muito dinheiro. E aconteceu, esse movimento está consolidado e vai durar para sempre. Daqui 30 anos vai continuar tendo poucas pessoas fazendo muito dinheiro através do digital. O que eu vejo agora nesse próximo ciclo? Mas eu acho que isso é inerente ao capitalismo, do tipo assim, se 1% das pessoas tem 99% do dinheiro, o restante das 99% das pessoas tem que dividir esse 1%? Não, mais ou menos, cara. Por exemplo, o que acontece, né? Qual que é a diferença disso pro digital? Não tô entendendo. Você vai entender, então. Pensa comigo agora. Cara, qual que é a média salarial do brasileiro? R$2.000. R$2.000. Se um cara ganha 10 mil por mês, ele melhora de vida ou não? De 2 para 10? Muito. São 5 vezes. Certo. Para um cara entrar no mercado digital com a consciência de que, cara, ele vai fazer 100 mil por ano. 100 mil por ano com o digital que você conhece, é difícil ou é bem mais fácil do que fazer muito dinheiro em 7 dias? Qual o desafio? Pensa comigo. Você fazer múltiplos 6 dígitos em 7 dias, claro. 7 dígitos, 8 dígitos, e o cara que entra e fala, cara, eu quero fazer 100 mil no ano, eu vou empreender. Sim, sim. Existe um estudo do Sebrae aí, que está saindo, que eu não concordo muito, né? Porque eu acho que estudos também são sempre teorias, né, cara? São as teorias, não é uma coisa concreta, né? Tudo que é sobre o futuro é teoria. Mas existe uma tendência de que o empreendedorismo é o futuro. A maioria das pessoas, para sobreviver num futuro, que a gente não sabe quando, vai ter que estar empreendendo, porque a inteligência artificial vai tomar muitas profissões, e a pessoa que empreender, ela vai ser forçada a empreender. E a gente vê um crescimento exponencial no empreendedorismo. Então, quando a gente entende que, nesse primeiro ciclo de mercado, a mentalidade do cara, vou sair de 2, vou construir um negocinho que vai vender 100 mil e eu vou faturar 8 pau com isso, sei lá. Eu vou ter um custo de tanto, vou gastar 6 que seja, mas já sai 3 vezes mais do que ele ganha. Uhum. A mentalidade empreendedora nesse próximo ciclo vai estar mais presente. Então a gente vai ter muitas pessoas entrando no digital. Não vai ter só a galera correndo pelo Santo Graal. Exatamente. Vai ter um volume de entrantes no mercado digital nos próximos 10 anos, que ele é mais pessoas ganhando menos. Mas esse menos já é muito para elas. Uhum. Entende? E essa mentalidade não existe hoje dentro do digital. Qualquer lugar que você permear no digital, a galera está procurando o faturamento extraordinário. Uhum. E esse discurso do marketing que a gente teve, né, eu me incluo nesse discurso, é o discurso para poucos faturar muito.
Entendi. Então agora vai ter um discurso novo que vai pegar mais a massa e o digital passa a ser mais para todos, que é um discurso para muitos faturarem pouco, que não é pouco, é pouco dado essa referência que a gente criou dos múltiplos dígitos. E isso começa a potencializar. Tem várias grandes eu concordo. empresas... Eu até fiz um post ontem falando que mais de 90% das pessoas não vão enriquecer com o digital. Exatamente. E o cara nem quer enriquecer, o cara só quer melhorar de vida. Porque tem um cara que quer mudar de vida e tem um cara que quer melhorar de vida. Mudar de vida é diferente. Mudar de vida é o que aconteceu com a gente. Foi para um outro patamar de vida, mudou de país, mudou de patrimônio, mudou de ciclo social, entrou em mesas, sentou em mesas que nunca imaginou sentar. Isso é mudar de vida. Isso sempre vai ser para poucos. Agora, o digital, ele não é só sobre ter essa mudança de vida, essa transformação épica. Ele pode fazer o cara que ganha 10 ganhar 15, o cara que ganha 3 ganhar 9. Existem várias iniciativas de dentro de empresas, né? Não vou falar nome aqui para não expor, mas grandes empresas que vai fomentar o empreendedorismo através do digital para que as pessoas consigam ter renda de 5, 10, 7 mil reais. Porque se o cara trabalhar bonitinho no digital, para ele fazer 100 mil reais é muito fácil, cara. Vamos ser sinceros. Eu não tenho nenhum outro lugar para o cara fazer 100 mil em um ano. Que a barreira de entrada é tão baixa. Não existe, cara. Que o cara pode fazer com brigadeiro. O risco é tão baixo. O cara pode fazer com brigadeiro, com pizzaria, seja com o que for, com um produto físico que ele desenvolva. As marcas próprias vão crescer muito nos próximos anos. Então, o que eu vejo como uma tendência macro é o que a gente conhece como marketing digital, a gente desenvolveu, essa indústria da narrativa, essa economia da narrativa, do storytelling que a gente veio fazendo, de fazer lançamentos épicos, toda essa coisa, isso começa a ficar mais simplificado e mais pulverizado para os outros mercados. Entendeu? Muita gente chega em mim que é gente de marca própria. Que nos Estados Unidos tem um movimento de DNVB, que são produtos nativos digitais, que nascem através do digital e depois vão para as prateleiras. Nos Estados Unidos é um movimento absurdo. O mais conhecido é o Prime, lá dos irmãos Logan, que é um energético. Mas, cara, toda semana tem lançamento e o ecossistema é absurdo, porque os caras usam a influência e quem não tem influência compra influência, explode no digital, aí o Walmart, CVS, as empresas começam a ver o barulho, começam a comprar da empresa, daqui a pouco, tem contratos absurdos. E o crescimento exponencial da empresa, e você olha o score da empresa, aquele score limpinho, assim, ó. Começou tudo organizadinho. Sabe o que a empresa... O sonho da empresa perfeita é o produto. Então, tá tendo esse crescimento. E aqui no Brasil, muita gente está começando a ver isso. E aí precisa do digital para fazer esse produto acontecer. Aí o pequeno empreendedor, ao invés dele falar, cara, vou sair por conta própria, ele não consegue ouvir o nosso discurso e falar, caramba, velho, eu vou fazer isso. É muito distante, entendeu, cara? Você chegar num cara que quer empreender para fazer 100 mil por ano e falar, faz um lançamento, mano. Faz um CPL, irmão. Cara, o nível de desafio, irmão. Esse papinho de... A barreira de entrada para você fazer um lançamento é um celular e um sinal de internet... Já foi. É a menor das barreiras, cara. Porra, velho. Quem pegou, essa pegou. Fazer um lançamento é um puta trampo, mano. Exige um nível de cognição, intelecto e dedicação que a maioria não tá preparada para isso, cara. A maioria não tá. Tanto que você vai pegar essa primeira leva do digital, não tem nego que era burro. Sim, Só tinha nego que já tinha um desenvolvimento e estava esperando uma oportunidade para poder se desenvolver, que foi o nosso caso. Eu não estou dizendo que agora essa segunda leva vai pegar a gente que é burra. Mas, cara, existem limitações que a pessoa tem que ir desenvolvendo. E quando a pessoa pegar do zero para fazer um lançamento é muito difícil. Agora, o cara para pegar do zero, para ele desenvolver um produto que é mais tangível, que ele possa vender na internet, que isso no longo prazo, o trabalho dele de todo dia, de formiguinha, bonitinho, bem feito, quando ele chega no final do ano, ele consegue vender ali 70, 80, 100, 150 mil, 120 mil, eu acredito que a gente vai ter a consolidação desse mercado sem deixar de existir a consolidação desse mercado que já consolidou. Que, claro, vai ficando mais difícil, mas ainda está muito fácil, né? Eu não acredito muito nesse papo. Tem essa coisa que a distância de quem é muito grande hoje para quem está começando é cada vez maior. Cada vez maior. Então, o cara que está começando para pegar quem está no topo fica muito mais difícil. Eu acho que ele até perde esse objetivo, cara. Eu acho que antes era assim. Antes tinha... o topo não existia. Então, existiam os grandes players que foram lá e tomaram o lugar do topo. Agora, para tomar o topo, é uma variável mais complexa. Não tinha topo, então
o lugar tava livre pra todo Não, mundo. mas era assim, né? Tipo, pô, teoricamente... Não, teoricamente não. A pessoa entrava... Você entrava no mercado, fazia um lançamento de 3, 4, 5 milhões, pronto. Você já tava... Lá no topo. Já tava no topo pra galera. Sim. Agora, é isso. As empresas que estão no topo, sei lá, tipo o Ícaro, os caras estão faturando 70, 80, 100 milhões de reais. Sim. Então fica difícil da galera Então, chegar. mas eu acho que o cara nem tem que entrar com essa coisa, essa maturidade que muda. Sim. Porque quando alguém entra no mercado, né, cara, o cara não entra no mercado, cara, ele olha pro concorrente dele como uma forma de se desafiar, de correr atrás, mas ele sabe que existe um tempo de crescimento. Sim, claro. Acho que você falou isso no Stories esses dias, em relação ao Wendel, né, cara? Ah, se você estiver disposto a dar palestra durante tantos anos para poucas pessoas e tal, Sim. e fazer tudo... Eu acredito, eu continuo acreditando nisso. Eu falei assim, se o cara quer competir, entrou no mercado, quer competir com o Wendel, pô, você tá disposto a fazer todos os cursos de desenvolvimento humano que o cara fez, dar palestra pra ninguém, aprender a falar em público, produzir uma tonelada de conteúdo, expor a própria vida, estudar marketing, não sei o quê. Eu acredito que se o cara se submeter a essa mesma jornada, ele também vai chegar no topo. Sim. A questão é essa. Mas o lance é isso, ninguém tá disposto a isso. Exatamente, cara. Então não é sobre o espaço do topo, né? É igual o Ícaro. Eu acredito, se o cara pegar... Meu, passou quantos anos no Facebook escrevendo textos gigantes? Porque tem a parada do talento, claro. Sim, mas tem a o lapidação. grosso é o trabalho. Então, mas você vai ver, todo mundo que te estourou é 10 anos de trabalho, 8 Sim. anos. Então, assim, a questão, acho que a mentalidade do cara é o cara que foi a Ser menos mentalidade... imediatista. Exatamente. A mentalidade foi vendida pro cara, ó, em 3 anos você vai estar entre os top players. E isso aconteceu com várias pessoas. Mas isso é uma variável muito mais complexa. Mas eu acredito que se o cara... E que depende do timing também. Se o cara sentar e fizer o trabalho dele e pagar o preço, ele vai chegar no topo. Só que vai demorar o mesmo tempo que a maioria das pessoas aqui demoraram para chegar no topo, irmão. Tem sempre... Não é do dia pra Também noite. tem sempre pequenos detalhes, assim, que são muito relevantes. Eu tava, cara, assistindo aquele programa do Charlie Rose, sabe? Dos Estados Unidos. Agora eu esqueci o nome do historiador que tava lá e tal. Ele tava falando da guerra dos Estados Unidos com a Inglaterra e tal. E ele falou assim, cara, os Estados Unidos estavam praticamente perdendo, assim, ia foder tudo. Só que o vento, tipo, em vez de ir pra um lado, foi pro outro. E aí a Inglaterra não conseguiu navegar pro lugar que precisava ir. E o cara falou assim, cara, se não fosse isso, não ia existir os Estados Unidos. Total. A outra coisa que eu lembro é do... O Bill Gates, né? Que os caras falam, pô, o Bill Gates é mó gênio e tal. Mas, cara, ele tava, acho que na única, ou numa das 3 únicas escolas dos Estados Unidos inteiro que tinha um computador. Sim. Você imagina, tipo assim, se ele não tivesse lá naquela escola especificamente? Então, é a variável intangível, cara. Então rola várias coisas assim, Eu acho que existe a variável intangível e existe o trabalho que o cara tem que desenvolver. Então, eu acredito, se o cara estiver disposto a desenvolver o trabalho, vão ter variáveis no storytelling dele, que é só dele, que é a história que ele vai contar lá na frente, e que vai acontecer. Eu acho que o que muda, eu acho que o mercado nosso, como é um mercado de narrativas, a gente acaba criando narrativas para justificar mudanças e, a partir dessas justificativas, vender novos produtos. Uhum. Ok? Sim, o próprio mercado cria as necessidades para resolver as necessidades. Exatamente. Só que se a gente olha de um olhar mais macro, é tudo uma narrativa. Entendeu? Ah, o mercado agora amadureceu. Não. O mercado evoluiu, cresceu, a barreira de entrada está mais difícil. Não. Cara, só depende de você ter mais clareza de onde você quer ir, do seu target, quem que você quer vender, para quem você quer vender. Continua a mesma coisa. Se tiver uma pessoa do lado de lá com um problema, você com uma solução, e você ter uma boa solução para um problema real, e você trabalhar a história certa para a pessoa certa, você começa a gerar uma conexão e você vai trabalhando para construir venda. Uhum. O mercado digital, o amadorismo não tem espaço mais. Claro que tem. A gente vê um monte de gente amadora explodindo. Estamos no Brasil. Tá entendendo? Então são conversas que a gente cria que elas não representam a realidade, cara. A realidade do mercado digital é que é um mercado de 10 anos. Uhum. E como o mercado de 10 anos, que é um mercado novo, ele está se regulando, se autorregulando, se ajustando. E para onde, e dentro desse mercado, desse contexto, para onde você enxerga que está indo a sua carreira? Você planeja a sua carreira, a sua vida a longo prazo ou você deixa a vida te levar? Não, cara, planeje bem. E, cara, acho que eu tô mais planejado do que nunca, cara. Isso já é uma conversa que a gente já tem há bastante tempo, né, na verdade. Eu lembro quando eu fiquei sócio do Merilugan,
na Keep Learn School, que a gente já tinha muito essa conversa. Cara, o mercado de infoproduto não é sobre infoproduto, é sobre educação e tal e tal. Mas eu acho que a gente enxergava isso lá em 16, 17, 18, mas era difícil tangibilizar, porque as portas do mercado de educação estavam fechadas para o mercado de infoproduto. Uhum. Eu lembro quando eu fui fazer os primeiros lançamentos de MBA lá pela XP e pela Infomoney, cara, marketing digital para vender... Não, cara. MBA, estrutura comercial, cadê Era a visão... Não existia ainda. Ninguém tinha feito um lançamento para vender um ticket de 18 mil reais. Uhum. Com CPL. Então, era uma coisa que tinha uma rejeição muito grande no nosso mercado. E eu acho que vários grandes players do nosso mercado romperam essa objeção. Os que foram na linha de frente. Esses próprios nomes que a gente falou aqui, entendeu? E aí o mercado lá de fora de educação olhou e falou, cara, realmente o que esses caras carregam é muito poderoso. Então eu vejo que todo o foco do mercado digital, para quem vai estar num patamar mais elevado, eu acho que o mercado que já consolidou, ele continua assim, cara. Que eu vou chamar isso de mercado do avatar transformado. Uhum. Mercado do avatar transformado eu vivi uma coisa, eu era psicólogo, não tinha agenda, minha clínica estava vazia, eu fiz alguma coisa, minha clínica lotou e agora eu estou vendendo um produto de como lota a clínica porque eu sou avatar transformado, eu vivi essa transformação. Esse mercado para mim está consolidado e vai durar para sempre, entendeu? Eu separo assim, eu acho que, cara, esse mercado está consolidado, que é o mercado do avatar transformado. Mas e o seu lugar nisso? Agora, eu vou mais para o mercado do empreendedor agora. O empreendedor, ele olha oportunidades, olha mercado, né? Flávio Augusto, por exemplo, né? Ele nem falava inglês quando ele abriu a escola de inglês. Então, não é o mercado do avatar transformado. Uhum. É o mercado tipo, cara, isso aqui é um bom mercado, tem uma boa oportunidade, vou desenvolver um bom produto, vou construir um bom business e vou pegar esse caminho aqui. Entendeu? Então, eu hoje estou olhando muito mais para a questão do empreendedorismo, para a coisa mais geral como um todo, do que a coisa mais nichada. Então, por exemplo, a Escola Estado da Arte. A gente vai fazer um rebranding dela e ela vai virar EA Educação. A formação estrategista digital. Vou relançar ela ano que vem a 2.0. Só que não vai ser um curso só para lançamentos. É uma formação que já abre o leque. Então, ela já serve para formar um estrategista que vai conseguir, se ele for fazer infoproduto, ele vai conseguir, é um braço da formação estrategista. Mas se, por exemplo, sei lá, a Cacau Show, a Copenhague, quiser desenvolver um negócio de educação para fomentar o empreendedorismo através do chocolate deles, ele vai estar pronto para fazer isso também. Ele não vai estar engessado pelo viés do curso online. Uhum. Entendeu? Então, a formação estrategista digital vai para um lugar de educação e que usa a inteligência nossa toda, nunca sem cara. Pelo contrário, sempre dando honra desse lugar que a gente veio, do curso online, porque é uma tendência também natural das pessoas, é começar querer transformar em negativo aquilo que transformou a tua vida. Cara, o mercado de educação, o mercado de infoproduto é um mercado que mudou a minha vida. E eu vou continuar nele, entendeu? Só que eu vejo que a gente fez muito barulho, mas lá fora ainda, é aquela coisa, não adianta você ser bom, as pessoas têm que saber que você é bom, não é assim? Uhum. Então, o nosso mercado é um mercado muito bom. Tem gente picareta? Tem, como todo mercado, normal, vai ter os picareta, ainda mais porque a gente ficou muito tempo com muita gente boa, e aí, na pandemia ali, explodiu os picareta porque a oportunidade estava grande. E não tem nada de novo nisso, cara, o mundo é assim desde sempre. Mas o que eu vejo agora? Eu vejo que todos os players do mercado começam a levar o mercado para fora do mercado. Entendeu? Uhum. Para além da bolha do mercado digital, e aí, com os grandes players, ou o cara que é pequeno e quer empreender. O cara que vê a oportunidade, o cara que vai entrar no mercado digital e falar, opa, isso aqui é bom, tem essa demanda aqui, tem todas essas faculdades que os caras estão estudando isso, se eu criar esse produto para essa galera aqui, esse produto vai vender muito, mas o target do cara mudou. Ele está criando um produto que vai acrescentar em alguma skill do cara quando ele sai da faculdade e tal. Que isso já acontecia, mas o core maior do nosso mercado era o dígito, era a plaquinha. Isso está consolidado, isso vai continuar existindo. Mas agora eu vejo um mercado naturalmente que é um mercado para as pessoas que vão trabalhar em empresas. Exatamente. Não só o mercado do cara que vai necessariamente empreender até ele ter a plaquinha dele. Exatamente, cara. Eu acredito absolutamente nisso. Mas então o seu foco vai ser esses dois produtos, a escola, a formação, mentoria. A escola vira a educação, então vira um grupo de educação e a gente vai começar a acoplar outros produtos em outras áreas, né? Por exemplo, a gente está
iniciando uma parceria com um grande player do mercado de saúde, então assim, mas tudo focado nessa questão da educação. Existe uma chance disso aqui virar faculdade, colégios, entendeu? Eu estou recebendo muitas propostas de várias pessoas que estão fundando colégios que querem levar essa mentalidade do digital para a criança. Então existe muita, tá entendendo? Tá tendo um movimento acontecendo. Certo. Não é um movimento que eu estou criando, é um movimento que eu estou percebendo. Eu acredito que o empreendedor tem muito disso. Ele percebe os movimentos e ele abraça as oportunidades baseadas nas percepções de necessidades de movimentos que tinham que acontecer. E você detecta e fala, cara, existe um movimento. Então, existe um movimento para faculdades que vai acontecer, porque a cultura do brasileiro é querer o diploma. Tanto que na formação estrategista nova, vai ter essa opção do cara, ele pode ter o reconhecimento do PROMEC ou não. Porque 80% da galera quer o reconhecimento. Aquilo para ela tem um significado muito grande. É uma representatividade diante da família dela. Ela chega na família e fala, eu venci. Só que a gente, nessas primeiras décadas, como a gente não tinha muita experiência, a gente era os inocentes, assim, até rebelde, muita coisa, a gente falou, pá, essa bosta de diploma, pra que isso? Diploma é pros fracos, nós somos os infoprodutores dos 8 dígitos, a gente e tal. Imaturidade mesmo, né, cara? A gente não tinha maturidade para entender o significado das coisas. E, cara, por um pai ali, que o filho tem o diploma, que chega lá e fala, eu consegui, pro pai que juntou o dinheiro para pagar a faculdade do filho, a realidade do brasileiro, da vida real do brasileiro. Quando a gente olha a vida real do brasileiro... Cara, empreender tem que ser sempre um exercício de empatia. Exatamente. Você tem que se colocar no lugar do cara e tal, e se isso faz diferença pro seu cliente, você tem que fazer. É isso, cara. Então eu vejo que o mercado ele expande mais ainda. Mas você vê que é diferente a visão do mercado, porque a conversa do mercado é saturação, a conversa do mercado é o mercado sofisticou, se você não for o top da galáxia agora, você vai morrer. E não é nada disso, cara. A pergunta que você tem que saber fazer agora é, será que você tem que... E é um questionamento que a pessoa tem que fazer. Será que o que eu tenho que fazer é largar tudo em busca da plaquinha do dígito? Ou será que eu tenho que estar intraempreendendo dentro de algum business? Ou será que eu tenho que abrir um outro business? Quais são as oportunidades que estão na mesa? São muitas. É sempre uma questão de você se conhecer. Porque a primeira possibilidade de você ganhar o jogo é você saber que jogo você está jogando. Então o que rola muito é isso. A pessoa está competindo com a Priscila Asilo e ela tá na cabeça dela e ela tá na fase de aprender os fundamentos e ganhar os primeiros 50 mil reais dela, os primeiros 60 mil, os primeiros 70 mil. Só que como ela pensa que ela tá competindo com a Priscila Asilo, ela tá perdendo o tempo todo. Isso é o que mais acontece no nosso mercado, cara. A ausência de noção da realidade. É o semnoção.com, né, cara? Então, assim... Coragem pra quê se você tem noção? Se você não tem noção. Coragem pra quê se você não tem noção? E aí é muito importante isso. Por quê? Porque as pessoas ficam num fluxo de confusão absurdo, numa rebordose digital absurda, construindo nada. Até dei esse exemplo numa palestra que eu dei. Eu falei, cara, tanto tempo sem vir no Brasil, agora pisando aqui, olhando para vocês, com os papos que eu tô tendo com vocês. E eu falei, cara, vocês enlouqueceram. Porque todos os papos que eu tava tendo em corredor com a pessoa, aí eu criei uma metáfora, uma analogia, na verdade, para explicar o que eu vi. Falei, cara, o que eu tô vendo é o seguinte, vocês pegaram o terreno e falaram, cara, eu quero construir uma casa. Quando você quer construir uma casa, você construiu a casa lá, que ficou linda, inclusive. Parabéns, ficou maravilhoso o projeto. Cara, você queria a porta ou você queria a casa? A casa, pô. O objeto de desejo era a cuba ou era a casa? Não, inclusive, eu nem sabia o que era uma cuba. E na hora que eu vi lá, você tem que pagar 12 mil reais uma cuba. Eu liguei para as pessoas e falei, meu, o que é uma cuba? Não sei entrar, não. Então, você queria a cuba? Você não, muito menos uma de 12 pau. Você não quer os objetos, cara. Você quer a casa. Só que o que a galera tá fazendo? Pega o terreno, limpa o terreno. O que a casa precisa? Precisa de bloco. Pega o bloco, põe um bloquinho aqui. Precisa de cimento. Põe o cimento ali. Precisa do quê? Precisa de areia. Põe areia ali. Chega de noite, dorme no relento. Acorda no dia seguinte com uma ideia top. Cara, tá precisando de uma coifa. Vou na Leroy. Vai na Leroy, compra a coifa, põe a coifa. E ela fica atrás das coisas que compõem a casa sem construir a casa. É a galera no digital. Sem fundação. Não, é a galera no digital atrás de curso. Ah, eu preciso de tráfego. Ah, eu preciso de copy. Ah, eu preciso de storytelling.
Ah, tá faltando. É sempre o olhar no que tá faltando. E a pessoa tá organizando as coisas no terreno e não tá construindo nada. Essa foi a minha leitura do cenário da galera. Pela rebordose digital e pelo excesso de necessidades do que falta. Cara, como é que foi o início da jornada de todas essas pessoas, da nossa jornada, que tiveram sucesso no digital? Execução. Só tinha o Érico, mano. Não tinha o que fazer. Não tinha outro caminho. Tem o Érico lá ensinando, tem um mastermind, tem um negócio, esse é o caminho e acabou. Eu vou por esse caminho, nem olho pro lado e sigo isso. E todo mundo deu certo. O que o pessoal faz hoje? Chegou um cara lá, que chegou me carteirando assim. Ô, Aguiar, que bom te ver aqui e tal. Mano, já fiz o curso com tal. E tô na mentoria de tal. E tal. O cara já, mano, o cara fez todos os cursos, tava em todas as mentorias. E a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei, mano, você já pediu perdão pra tua esposa, velho? Não é possível que a tua esposa não te tirou de casa ainda, cara. Porque o cara tava 3 anos nessa sem nenhum resultado. Por quê? Porque o objeto de desejo de quem entra no mercado digital se tornou participar do clube. Então, o cara não quer mais construir a empresa, Lucas. O cara não quer mais consolidar o com quem ele vai construir a empresa. O que ele quer é estar dentro do clube, dos masterminds e da mentoria para se sentir pertencente ao clube. E aí, quando ele entra, o cérebro dele dá um ok para ele, que já foi. Nossa. E ele não precisa construir mais nada. É igual aquele livro de um cara... Caralho, eu esqueci o nome dele. Pois o Lucas deve saber. Era assim, ó, tava tendo uma disputa de governo na Califórnia, super acirrada. E um dos caras que tava disputando, ele era um romancista, foda. Aí ele escreveu um livro chamado Eu, Governador da Califórnia. E aí depois que ele escreveu o livro, ele tipo meio que desistiu da campanha. Porque no livro ele já tinha governado a Califórnia. É isso, cara. E aí ele perdeu o tesão de disputar a campanha. É isso. Porque a mente, você dá o sinal pra mente de que já foi, porque o objeto de desejo da pessoa, que é o topo da montanha que ela quer alcançar, está distorcido. Então, deixou de ser construir uma empresa através do digital para fazer parte do clube daquela galera que é da hora do digital. Então, o cara vê o cara, putz, eu quero estar lá do lado do Vinhas, eu quero estar lá do lado da Zila, do lado de... E isso é bom. Só que se ele vê isso como meio e ele tem um projeto que ele quer construir, ele está alinhado. É, não pode ser o fim. Mas virou o fim da maioria. O objeto de desejo da pessoa é participar do Mastermind, não é o que ela vai construir a partir do Mastermind. Não é o que ela vai construir a partir da mentoria. E aí, quando ela dá esse sinal para a mente é muito louca, cara. Se você criar um plano B, se você criar um plano B, a sua mente ela executa o plano B com maestria de ponta a ponta e esquece o A. É assim que funciona. Eu costumo dizer que a natureza do ser humano é ser obstinado pelo fracasso. Já viu aquele papo? Eu já vi vários. O cara falou, se tudo der errado, Vinhas, se tudo der errado, eu viro Uber. O que acontece? O cara vira Uber. Aí o cara, tem um amigo que falou, cara, se tudo der errado, eu vendo meu carro que custa uns 3 milhões e vivo 3 anos com aquele recurso. O que aconteceu? Vendeu o carro, bateu antes de vender e viveu 3 anos com aquele recurso. Por quê? Porque a mente processa o seguinte, cara, olha esse plano B que maravilha. O plano A ele exige esforço, dedicação, risco, passar pelo inusitado, pode dar certo, pode dar errado, as variáveis... A chance de dar errado sempre é maior. Sempre maior, então a mente olha para o plano A e fala, mano, isso aqui é complexo. Quando olha para o B, vender um carro de 3 milhas, pagar 3 anos de conta e ficar de boa, a tua mente fala, é esse o projeto de vida meu. E ela executa. E aí você vê você fazendo um esforço para executar o plano A e todo o seu corpo, sua natureza inconsciente. Todos os poros do seu corpo estão querendo... Do seu corpo, vende um carro e vai viver sozinho. Vai virar Uber, é isso mesmo. E aí, de repente, você criou essa realidade, cara. Por quê? A mente é muito louca. Então, não ter o plano B é questão de sobrevivência para o plano A dar certo. Então, todo mundo que chega fala, mano, Aguiar, mas se tudo der errado, eu falo, então já foi, é isso aí que vai acontecer. Então já deu. Já deu, é isso aí, ó. E quantas vezes na minha jornada eu pensei dessa forma e o que eu pensei, se tudo der errado, deu errado mesmo. É o que diz, né? O Jerônimo fala, né? Quando você fala que não vai dar, não vai dar, não vai dar... Isso, tá escrito, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Tipo, isso é bíblico, cara. Então, assim, cara, quando você teme uma parada... Acontece. Você executa com maestria aquilo.
Você vira um excelente naquilo ali. Aí você vira um executor. Aí eu começo a pensar, todas que eu tô pensando sobre isso. Tem que extirpar, gente. Quem tá ouvindo a gente aqui fala, cara, extirpa esse plano B. Tipo assim, tô no digital, mas se der errado o digital, eu vou fazer tal coisa. Já deu. Seu plano de digital faliu neste dia. Tem data e hora o dia que você decidiu dar errado no digital. O dia que você criou o plano B. Quando você fala, não, cara, eu vou dar certo no digital, e qual que é o meu projeto? É esse. Se o projeto der errado, eu penso um outro projeto no digital. Mas eu vou executar esse projeto, que tem chance de dar certo ou errado, mas eu não tenho plano B. Porque toda vez que você tiver um plano B, o plano B vira plano A, automaticamente. Certo, mas você não respondeu a minha pergunta até agora. Qual que é o seu lugar nisso? Qual que é o seu modelo de negócio? Onde você vai concentrar a sua energia daqui para frente? Então, o que acontece, né? Eu estou propondo um novo ciclo. E quando eu proponho um novo ciclo, eu proponho para mim mesmo e para as pessoas que entendem o que isso significa. Novo ciclo nem sempre é sobre uma clareza absoluta do novo que você está enxergando. Se você pegar grandes histórias de empreendedorismo e tal, o Mickey nem era para existir. No marco zero da Disney, o Walt Disney não tinha criado o Mickey. O Mickey surgiu nos 47 do segundo tempo, quando ele estava pensando em desistir do projeto Disney. E o Mickey, inclusive, só sobreviveu graças à Branca de Neve. Exatamente. Se a Branca de Neve não tivesse estourado, o Mickey não existiria. Não ia rolar o Mickey. Agora imagina se para ele se mover para o novo ciclo dele, ele falasse, vou esperar eu ter a visão do Mickey para contemplar o Mickey. Então, isso é uma ilusão que existe no mercado. A gente fala que é importante ter clareza, mas tem que entender que empreendedorismo é clareza do próximo passo. Uhum. Né? Daqui onde eu estou hoje, eu não consigo enxergar o Mickey. Mas eu sei que eu vou chegar lá porque eu estou à disposição em empreender e fazer o que precisa ser feito. Então, qual que é a minha disposição do novo ciclo? Cara, novo ciclo. Existem várias iniciativas que eu não posso falar agora, até porque elas estão no meio de negociações, então isso Confidencial. Complica porque está no meio de negociação. Uhum. Então, eu prefiro soltar depois. Mas são iniciativas baseadas no meu perfil comportamental. Qual que é o meu perfil comportamental? Mete o louco. Eu sou nexalista. O que é isso? Nexalista é um cara que dá nexo para as coisas. É o cara que cria um futuro sem referências. Ele não precisa de referência para criar o futuro. Ele cria o futuro baseado naquilo que ele visualiza. Sempre foi assim na minha jornada no digital. Eu estava vendo uma coisa e fazia aquilo. Depois que eu fazia aquilo, missão cumprida, eu vou para a próxima coisa. Isso é um perfil comportamental. Eu já lutei muito contra isso. Hoje, com mais maturidade, com mais entendimento de modelo de negócio, você entende, cara, quando eu vou desenvolver um negócio, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um bom produto, que tenha um público muito bem definido. Eu tenho que montar uma estrutura digital para vender esse produto e um departamento comercial para vender esse produto. E tem que ter uma área de experiência do cliente para cuidar do produto. Uhum. Então, com essa visão, eu crio o que eu quiser, ok? Então, eu estou no Brasil agora, conversando com muitas pessoas, com grupos de educação, tal, baseado, estamos construindo um novo negócio. É como se fosse um marco na minha história. Uhum. Resetei e vou começar um novo business, e esse novo business ele vai estar muito mais maduro, ele já começa de uma forma muito mais estruturada. Entendeu? Então, hoje o que eu tenho? Eu tenho a formação estratégica digital que vai voltar. Vai voltar mais potente, mais robusta, mais organizada, com mais pessoas envolvidas, e a gente vai fazer um grande lançamento dela. O que eu tenho? Eu tenho a transformação da Escola Estado da Arte para o EA Educação. Tem o seu evento ao vivo. Eu tenho o meu evento ao vivo em janeiro, 12 e 13 de janeiro, chamado Novo Ciclo. E aí, cara, cada um vai estar vivendo um novo ciclo diferente. Nesse evento eu vou trazer o quê? Qual que é a ideia do evento? Cara, a ideia do evento é passar limpo a história da pessoa dentro do mercado digital. Então, se ela não começou, ela já escreve uma história que ela quer viver no digital. Uhum. E se ela começou e está confusa, ela passa limpo. Uhum. Ela revê os pontos importantes. Sabe aquele óbvio que a gente negligencia? Minha ideia do Novo Ciclo é pegar 2 dias e fazer uma experiência audiovisual e com storytelling, para a gente começar a rever desde o porquê que a pessoa está fazendo, desde ela encontrar o lugar dela. Porque às vezes tem cara que, o cara está no conflito. Onde que eu fico? Eu sou bastidor, sou especialista. Então, a ideia é clareza, é trazer clareza. É um mapa de storytelling em 2 dias, uma experiência, em que a gente vai colocar um ponto final no conflito da pessoa com o digital. Ela tem que ter desafios de trabalho dentro desses 5 setores que contemplam uma empresa. O comercial não está vendendo, preciso melhorar, o que eu tenho que ajustar? O tráfego, não sei o que lá, o conteúdo não está subindo, tal. O meu produto está consolidado. Agora, quando a pessoa não tem clareza do produto, não tem clareza, e ela está patinando, ela está
ela está sempre negligenciando o óbvio e correndo atrás de alguma coisa. Por que a mente dela acredita? Ela acredita que tudo isso que está faltando para ela, ela vai conseguir resolver exponencialmente através de uma única atacada. Então ela fica atrás da atacada de mestre. Fica atrás da famosa bola de prata. Exatamente. Que não existe. Que não existe. Então, assim, ela não está com o produto bem desenhado, a clareza do público não tem, ela não tem uma narrativa perfeita para o público dela, ela não está contando a história certa para a pessoa certa. E ela não está fazendo essas coisas, não tem ninguém vendendo, ela não está construindo time, ela não está construindo cultura, ela não tem pessoas que estão compradas com ela na missão, mas ela não tem nada disso e ela está acreditando que vai acontecer alguma coisa. Fica no marketing da esperança. Exatamente, o famoso clássico CPL1, fórmula de lançamento, marketing de esperança. E é o que você costuma falar bastante assim, tem muita gente que tem muito potencial e pouco resultado. Foi a narrativa que mais jogou dinheiro no meu bolso. Então, e você é um cara que obviamente tem muito resultado. Sim. Mas eu, como seu amigo que conheço mesmo o seu potencial... Sim, tem mais potencial eu ainda. sei que proporcionalmente ao seu potencial você tem pouco resultado. Sim. Eu acredito. E, cara, por que você acha que você não consegue pegar uma parada e, tipo, fincar aquela bandeira naquilo e ficar... Você não tá afim? Qual que é o lance? Irmão, é tudo questão de fase, cara. Tipo, na minha opinião, cara, você não toma o seu lugar, sabe? Exatamente. Tipo, você não toma o seu lugar de... Então, eu não tomava. Eu não tomava o meu lugar. E, cara, eu posso dar um monte de desculpa aqui, por causa disso, por causa daquilo, blá, blá. Mas o que você acha que é? Cara... Porque que eu tô trazendo isso, porque isso não acontece só com você. Sim. Tem várias pessoas que eventualmente não estão tomando o lugar delas. Sim. O que você acha que aconteceu? O meu movimento é sobre isso. E como que pode isso? E como que você tá... Cara, o meu movimento é sobre isso, né? Quando eu comecei a falar de barulho dos bons, que quanto os maus estão cheios de certeza, os bons cheios de dúvida, eu tava falando sobre mim mesmo. Ok? Era skin the game total. Eu tava falando, cara, eu tô cheio de dúvida, enquanto gente muito inferior a mim tá cheio de certeza. Eu tentei ocupar meu lugar, do tamanho do potencial que eu posso entregar, e, cara, eu tava vivendo uma outra fase. Então você tem que entender a fase que você está vivendo. Uhum. Por exemplo, até 2019, eu tava na fase do quê? Cara, saí de 2014 endividado, de uma vida completamente desestruturada, Uhum. familiar e financeira. E aí você começa a ganhar grana. Quando você ganha grana, qual a tendência de quem ganha grana? É focar nisso e não olhar para outro lado. Até 2019 eu estava no Brasil. Quando eu saio do Brasil e vou para Orlando, eu vou com um segundo objetivo de sucesso, que é, cara, se eu não trabalhar na consolidação da família, eu vou repetir os mesmos ciclos e os mesmos padrões. Do que sua família? Exatamente. Divórcio, é a mesma coisa, cara. Porque é isso, cara. O ciclo, quebrar um ciclo familiar, por exemplo, exige um nível de intensidade e energia muito grande. É aquela história. A pessoa que é uma hipocrisia você falar que o cara que nasceu na perifa, tal, tem a mesma oportunidade no cara que nasceu num lar estruturado. Uhum. Isso é uma baita hipocrisia. Claro. Não existe. Só que é uma realidade. E baseado nessa realidade, esse cara que nasceu na periferia, não adianta reclamar porque ninguém vai beneficiar ele por isso. Ele não vai contar vantagem por causa disso, ele tá ferrado mesmo. Agora nasci em Itaquera, estudei no Hiroshima, meu pai me colocou em escola particular, não pagava mensalidade, a prova não subia, passava humilhação, tinha que descer, perdia 15, 20 minutos de prova, subia. Aí meu pai fazia o acordo, a prova subia, aí meu pai não pagava o acordo, a prova não subia. Então, assim, essa é a minha história. Então, eu tive muitos desafios desde pequeno, financeiros. Meus pais divorciaram. Então, assim, eu estou resolvendo conflitos na minha jornada que uma pessoa que não passou por isso não está resolvendo. É. Então, se eu me comparar com essa pessoa, eu já estou comparando com a pessoa errada. Sim, Só que sim. isso não me impediu de gerar os resultados que eu gerei, Sim, sim. que foram extraordinários. Só que quando eu revelei esses resultados revelaram mais ainda o meu potencial. Uhum. Ok? O Aguiari, lá de 2014, produtor musical, contemplava uma medida de resultado. Sim, sim. Quando eu me desenvolvi e gerei os resultados que eu gerei no digital, eu contemplei um novo Aguiari. Quando eu contemplei esse novo Aguiari, falei, caraca, esse cara... Você acha que você deu uma desacelerada de quando você chegou em 2019 para focar na família? Hoje eu entendo isso porque o significado só vem depois, né? Na época você faz a coisa pela emoção, e depois você vem o significado, você conecta os pontos e fala, então foi por isso.
Muitas coisas a gente entende depois, né? Porque a gente fez tantas coisas certas como erradas. E hoje eu entendo que é o seguinte, quando você contempla o quão grande você pode ser, tem uma frase sua que você fala direto, que é muito boa, que o que nos assusta não é nossas sombras. Como que é aquela frase? Mas a luz que a gente carrega, de algum filósofo aí, que você sempre fala essa frase. O que mais te intimida não são as suas sombras, mas é o brilho, a luz que você carrega. Ah, sim, é da Marianne Williamson. Qual que é o nosso maior medo? Que o nosso maior medo não é a nossa sombra, é a nossa luz, né? Só que se você não está contemplando a luz, você não tem medo. Conforme você gera resultado, o resultado te desbloqueia para o próximo nível. Então imagina, eu fazendo ali múltiplos 8 dígitos por ano. Entendeu? Numa jornada curta. Sim. Passando de vendas, 400 milhões, assim. Esse resultado, ele tira... Não, e assim, quando eu falo isso, eu nem tô falando em termos financeiros. Sim. Eu tô falando que você não atinge o seu potencial, não em termos financeiros, mas mais como expert em si. Como expert... De você ter o seu lugar do tipo assim, pô, você pensa em tráfego pago... Pedro Sobral. Cara, é o Pedro, tá? Não tem pra ninguém. Sim. Então, pra mim, você tem esse mesmo lugar nessa parte aí de storytelling, de narrativa. Eu tenho um reconhecimento no bastidor maior do que o reconhecimento que eu represento na rede social. Isso. Entendeu? E eu estou totalmente consciente disso e agora, tanto que essa minha vinda para o Brasil, os projetos dos próximos anos contemplam essa equivalência da parada. O meu objetivo, isso agora virou um objetivo para mim. Por quê? Porque, cara, quando você contempla o resultado que você pode gerar, você fala, caraca, e essa medida de resultado, depois do resultado, te assusta muitas vezes. Você fala, caraca. Só que eu entendi o seguinte, cara, eu sempre tive essa consciência. Isso aqui é uma consciência cristã. Cara, se eu não tiver com a família estruturada, eu não dou conta de construir nada. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma. Exatamente. O que adianta sucesso profissional sem sucesso na família? Cara, quando eu fui por Orlando, mano, o negócio tava ruim, cara. Mas no nível hardcore. A chance do Davi não ser esse menino que ele é agora, saudável, 5 anos de idade e tal, era muito grande, cara. Entendeu? Então, assim, eu não parei de trabalhar, não parei de empreender, não parei de fazer. Mas eu contemplei que eu tinha que passar por esse desafio e consolidar e focar nele. Entendeu? Tanto que agora, estando aqui no Brasil constantemente, provavelmente até existe a possibilidade de eu retornar ao Brasil para consolidar o Barulho dos Bons, o AI Educação, para consolidar esses projetos todos. Isso contempla um momento de alguém que vai falar, cara, agora com a base você constrói. Porque, cara, não tem jeito, irmão. Se você não tiver estruturado em casa, você não consegue fazer nada, cara. Sufoca seu oxigênio mental. E como foi esse processo que você falou, pô, tava difícil e tal. O que você acha que levou a essa restauração, assim, da família, do casamento? O que acontece, né, man? É uma restauração que ela... Quando você pega pessoas diferentes, que vai conviver ao longo de muito tempo, 18 anos que eu conheço a Érica. É treta. Cara, logo aí já tem uma equação. A cada 10, 11 vai ter grandes desafios. Estou falando de 2 pessoas diferentes, que foram criadas de formas diferentes, que enxergam o mundo de forma diferente, que não tem certo ou errado. Se tiver certo ou errado, seria muito bom. Então, você vai precisar de muito aconselhamento. Você vai precisar de novas referências, entendeu? Orlando era uma cidade de muita família, todo mundo que vai lá foca em família, foca em família, foca em família. Então, você sai das referências que você tem e busca novas referências. Isso, primeira coisa que você fez foi mudar o ambiente. Exatamente. E, cara, não tem jeito. Dependendo da situação que você viveu, todos os seus gatilhos, né, estão no ambiente. Então, tem momentos que você tem que trocar de ambiente para voltar para um ambiente curado e aquilo ali não te ferir mais. Pra você poder olhar para aquilo que te feriu e aquilo não ter nenhum... E dependendo do tamanho da ferida, não é olhando para aquilo todo dia que vai melhorar. É se afastando. Então, você entra num processo de fechamento, você se fecha mais. Quando você se fecha, as coisas externas te afetam menos. E aí, nesse processo de se fechar, você se fortalece também. Equaliza. Você não se cura nesse processo, você equaliza. Todas as nossas curas, elas não vão acontecer do dia para a noite. Ele tem que ser um processo de construção intencional. Cara, eu tenho esse problema, eu vou trabalhando, vou desenvolvendo. Chega uma hora que aquilo já fica muito mais silenciado. Deus pode curar em um clique, mas aí depende da vontade dele e aí o propósito dele. Não está no seu controle, que é o que você fala muito, né? Não está no seu controle isso. No meu controle está... Cara, eu tenho condição de sair para um lugar...
Tá tendo guerra aqui. Se eu ficar aqui é bomba. Tenho condição de ir para o aeroporto, pegar um avião e ir para outro lugar que não tem guerra? Tenho. Então faz isso, cara. Tem como resolver a guerra? Não tem. Você tá na tua mão a ferramenta de resolver a guerra? Não tá. Então você sai. A guerra é maior que você? Muito maior. É uma guerra estrutural? É uma guerra estrutural. Então você tem que quebrar o vínculo com a guerra. Você sai. Só que sempre tem, né? Até na jornada do herói, o último passo da jornada do herói é o retorno, né? Uhum. Por que tem um retorno? Sempre tá as coisas... E aí recomeça a jornada do herói de novo. Exatamente. Por que tem um retorno? Porque o retorno é quando você olha para aquilo que te quase acabou com você e aquilo tá pequeno. Uhum. E aquilo não te fere mais. E aquilo já não é mais, caraca, está superado. Então cada pessoa está vivendo um momento e um processo. Só que a mudança geográfica, por exemplo, eu acredito que deveria estar no radar de todo mundo. Porque existem coisas que acontecem numa mudança de geografia que elas não vão acontecer você permanecendo no mesmo lugar. Imagina se eu estivesse em Itaquera até hoje. Ficou muita gente que está lá. Talvez eu não estaria sentado aqui com você conversando, talvez eu não teria mudado por Orlando, talvez eu não teria vivido a vida que eu vivi, gerado os resultados que eu gerei. Por quê? Porque eu saí de Itaquera, fui para Casa Verde, com 18 anos, te conheci lá. Mandando um Malmsteen ali. Conheci o um Malmsteen lá com o Karate. Conheci o Vinhas nessa época, eu tinha 18, ele tinha 16. E cara, olha quanta coisa aconteceu com a decisão de mudar. Uhum. Então, acho que esse apego em não mudar, ele sempre é mais prejudicial do que o apego em mudar. Entendeu? Tipo assim, cara, igual a galera. Cara, você quer construir business? Quero. Você tá no hype do business, o seu foco nos próximos anos é construir um negócio? Cara, São Paulo vai te favorecer. São Paulo vai te favorecer. O Tim Ferriss fala isso, que o ser humano sempre vai escolher a tristeza, a incerteza. É isso. Isso é forte, hein? Já ouviu falar. Ele sempre vai escolher a tristeza do que a incerteza. É isso. É melhor eu ficar triste do que lá porque eu incerto. Um triste conhecido. Um triste conhecido do que um cara muito mais pleno, muito mais vivo na incerteza. Só que eu não sei, né? Só que eu não sei. Assusta muito. Cara, é nesse lugar. O que você acha assim, se você fosse falar assim, nossa, meu casamento chegou lá assim e voltou, ou agora tá em outro... Cara, agora a gente tá... Muito maturidade. A gente consolidou como família. A gente tem conversas que a gente não tinha. A gente tem acessos um ao outro que a gente não tinha antes de ir. Você acha que aumentou a intimidade? Intimidade e conexão, porque lá era eu, ela e o Davi. Sem interferência. Exatamente, cara. Isso atrapalha muito também o casal, assim, né? Porque é o seguinte, enquanto você tiver algo para se distrair, você vai se distrair. É fácil, entendeu? Tô aqui eu, você, né? E tal. E estamos com um conflito sério. Cara, é muito fácil eu pegar, sair, encontrar um amigo... Pô, minha mãe me chamou aqui. Ou o Davi tá dando, sei lá, o filho tá dando um problema, não sei o que lá. Quer saber, mano, tô cheio de coisa pra fazer, vou chamar a babá aqui, vou deixar com a babá o dia todo e não resolvo. A nossa tendência é essa, cara. Eu sempre parto dessa premissa do reconhecimento do quanto a gente tem um poder de autodestruição, tá ligado? Então o ambiente, ele te ajuda ou te complica. Então lá nos Estados Unidos ele te força. Cara, você não vai conseguir uma babá full time para cuidar do seu filho. Você vai ter que fazer as coisas. Você não vai conseguir, essa infraestrutura que você tem aqui, você não vai conseguir. E o fazer você mesmo, muitas vezes, é onde está a sua cura. Entendeu? O lavar a sua louça, arrumar suas coisas, muitas vezes está nesse lugar. Em outros momentos da vida, não. Em outros momentos, cara, tá em ter a estrutura para você voar em outras coisas. Uhum. Então é por isso que cada um vive um momento. Por isso que a gente tem que a gente tem que se comparar para crescer. A comparação, ela é saudável. É baseado na comparação que a Mercedes e a BMW evoluíram, a Ford e a Ferrari evoluíram. Sempre foi na comparação. Mas a comparação competitiva e não a comparação doentia. Uhum. A competitiva é aquela que te motiva a ocupar o seu espaço. Uhum. Caraca, a BMW está despontando. Vamos lá, Mercedes, vamos despontar também. Isso é positivo, cara. Né? Isso é muito bom. Como você falou, a gente olhar players do mercado que ocuparam o seu lugar, eu olhar para esses amigos meus e falar, caraca, o cara chegou lá, eu deveria estar lá já, e eu vou me inspirar nesse cara, no que ele está fazendo. Inclusive, eu vou pedir conselho para ele, para eu chegar lá também. Mas claro que levando em consideração a trajetória de cada pessoa. A trajetória de cada pessoa e o momento de cada pessoa.
eu tive um momento, eu vivi intensamente ele, e agora eu volto para viver um outro momento intensamente. Né? Por que adianta, cara? Se o cara vai atropelando tudo, crescendo e vai deixando para trás, é o que mais aconteceu. O cara que construiu um império na areia. A base do cara não estava estruturada. E a hora que um negócio grande cai, o tombo é tão grande quanto o tamanho da construção. Então, assim, cara, a gente tem que entender o momento, né? Por exemplo, tem o Joel J fala muito isso, eu gosto pra caramba quando ele fala isso. Que ele fala assim, cara, se tu vai sacrificar tempo de família, tem que valer a pena. Tem que ser por um período. Tem que ser intencional. Porque é isso mesmo, você vai fazer sucesso. Cara, quando eu peguei o mercado de 2014 a 2019, eu não fiquei em casa. Eu tive que sacrificar a família para... Eu vinha de uma situação muito difícil financeira e era a minha oportunidade de virar essa situação. Então eu tinha que abraçar essa oportunidade. Então, isso teve um custo, né? Claro. Teve um custo. Você paga a conta moeda. Depois eu falei, cara, agora eu tô com condição. Dá pra agora a gente focar nisso aqui um pouco e depois voltar mais maduro? Então eu me vejo agora hoje, com 42 anos, graças a Deus com a reputação ilibada, nunca deixei ninguém na mão, com muitos negócios bem-sucedidos, com muitas portas abertas, mais portas abertas do que eu tenho conta de dar, mais oportunidades do que eu tenho conta de dar, e eu tô em Deus, olhando para aquilo que Ele quer que eu faça, para que eu possa abraçar, e nos próximos anos eu sei que serão anos de muito trabalho, entendeu? Então, é você separar as estações. Qual que é o seu novo ciclo? Tem pessoas que o novo ciclo dela pode ser, cara, sei lá, 4 meses de um sabático para refletir, porque ela está completamente perdida, está cheia de dinheiro e perdida. Ela tem que parar um pouco e refletir. Tanto que aquele conselho que todo mundo faz, né, cara? Se você não parar 2 vezes por ano, 2 dias, só para olhar para o seu negócio, é loucura. Por que o Mastermind é tão poderoso? Porque as pessoas param 3 vezes por ano para olhar... Te obriga, né? Te obriga a olhar para o seu negócio 3 vezes por ano. E isso salva o seu negócio. Então, assim, cara, qual que é o seu novo ciclo? Você está patinando no digital há muito tempo e não consegue se encontrar. E isso está alimentando sua ansiedade, está se vendo como uma pessoa mais ansiosa, mais angustiada, mais depressiva. E aí você vê que você está trabalhando muito e produzindo pouco. Que é outra frase que você fala muito, do oferendas ao nada. De quem que é essa frase? Do Newton Bonder. Newton Bonder. Quantos de nossos esforços são, na verdade, oferendas ao nada? Quantos de nossos esforços, na verdade, são oferendas ao nada? Meu Deus. Essa frase, mano, ela é um jab... É um cruzado, na verdade. Véio. Porque é isso, né? Se você tiver fazendo muita coisa e não tá gerando resultado, tem alguma coisa errada. Porque o certo é você, cara, tá difícil porque é difícil, mas eu sei o que eu tô construindo. Eu tô melhorando esse departamento, eu tô melhorando essa estrutura, eu tô implementando gestão, você tem consciência do que você tá fazendo. Agora, quando a pessoa tá inconsciente no negócio dela, a chance dela estar na oferendas ao nada é muito grande, cara. Tipo scrollar o Instagram. Exatamente, maior cara. oferenda ao nada dos dias de hoje. Então, o cara tá lá, aí o cara tá angustiado, aí o cara... Por exemplo, o cara que se compara e fica na bad, porque um player do nicho dele, que tá há 10 anos, é gigante, ele não, esse cara tá doente. Comparação doentia. Porque o cara... Ele nem investiu tempo. Agora, se ele tivesse, cara, eu tô também há 10 anos investindo, e esse cara tá grande e eu não, aí ele tem que estar muito autoemputecido mesmo. Porque foi falha dele. Tem que se indignar. Tem que se indignar pra ter transformação. Agora, mano, se o cara começou agora e ele tá... E também tem o lance da capacidade de cada um pra cada coisa. Total. Porque tem coisas que eu não vou ter a capacidade de competir com outra pessoa e tem coisas que eu faço melhor que a outra pessoa. Eu acredito que tem muito essa parada de você entender o que você faz bem e colocar luz naquilo que você faz bem, em vez de ficar tentando consertar cada rachadura da sua armadura. Total. Esse fato aí de você aceitar é muito forte, mano. Entender como é que você funciona, né? É muito forte, cara. Por isso que se você fala pra mim, cara, uma das coisas que você se arrepende. Cara, se eu queria que alguém tivesse chegado lá no começo, 2014, 15, e falar da Ghiari. Arruma 1 ou 2 sócios que sejam assim, complementares ao que você tem. Pronto. Eu gostaria que alguém tivesse me falado isso. Porque como isso não foi falado, ficou inconsciente. Algumas pessoas fizeram isso, foram poucas, mas não foi falado com clareza essa coisa. E é óbvio. Cara, você é um cara que é
Você cria futuro sem referências. Esse é você. Você vai olhar e vai ter uma visão e vai criar e tal. Isso é ótimo. Isso é você, isso tem um poder de desbravamento, de puxando a coisa e fazendo acontecer. O que precisa estar do lado para ir dando suporte conforme isso acontece? Isso. Uhum. Precisa de gestão, precisa disso, precisa daquilo, faz assim, faz assado. Como eu tinha zero conhecimento de empreendedorismo, a gente foi na raça. Uhum. Então hoje nesse próximo ciclo de mercado, um dos conselhos mais importantes continua sendo esse. Cara, com quem você vai construir? Cara, isso também tem um pouco a ver com isso que você falou, né? Pô, como eu não tinha noção nenhuma, eu fui tudo na raça. E acontece muito com a galera também, assim, igual, pô, você veio de uma periferia, depois você se endividou pra caramba, e depois você ganha uma puta grana. Isso. E como que você lida com o dinheiro hoje? Qual que é o papel que isso tem na sua vida e tal? Você se preocupa do tipo assim, cara, como que eu vou me aposentar? Eu preciso conquistar minha independência financeira? Você tem um número pra isso? Você controla o seu gasto de alguma maneira assim? Pô, eu gasto no máximo tanto por mês? Irmão, cara, só a pior pessoa pra poder falar em relação a... cara, porque é um desenvolvimento, né, cara? É o que você falou. Eu lembro da primeira vez que eu ganhei dinheiro, lá em 2015. Final de 2015, termina o ano, e eu tô com 85 mil reais sobrando. Cara, pra quem vinha da onde vinha, mano, você olhar pra conta e ter 85 mil reais sobrando. Você falou, mano, tô muito rico. Não, eu fiquei desesperado, irmão. Marquei, viajei 40 dias pros Estados Unidos, gastei tudo e voltei em paz. Entendeu? Se livrou daquele dinheiro que tava te incomodando. Cara, porque era um padrão, entendeu, cara? Me livrei, cara. Misericórdia. Tô fora. Cara, tô zerado. Porque o zerado era a minha zona de conforto. É igual quando eu fui fazer meu primeiro lançamento. Que o carro bateu, aquela história que eu já contei várias vezes e tal. E aí cheguei pra Eric e falei, Mori, sobrou 5 mil reais. Eu vou pegar 1.500, vou alugar um carro e 3.500 eu vou investir no lançamento do Ricardinho Paraíso. A gente vai lançar um curso de contrabaixo. Aí ela falou, e se der errado? Eu falei, se der errado a gente fica sem nada de novo, como a gente tá até agora. Entendeu? Tipo, se der errado a gente volta pro que era. Sim. E se der certo, deu certo. Então, assim... Você nunca preferiu a infelicidade à incerteza? Nunca. Então, o que acontece, cara? Eu pensei o seguinte, quando eu comecei... Você é fechado com a incerteza. Fechado com a incerteza. Na verdade, cara, esse lugar da incerteza, eu acho que tem uma cadeira cativa lá. Entendeu? Tem uma... Tá lá a cadeira, pago anual. E aí, cara, depois que eu voltei disso, aí virou um clique na minha cabeça. Caraca, preciso mudar esse padrão. Então, você se auto-percebeu? Auto-percebi na hora. E aí, o que eu fiz? Fiz aquele conselho que a Sabrina até falou que foi o melhor conselho da vida dela. Que, cara, eu comecei a ganhar dinheiro 16, 17, 18, 19, tudo. E eu não mudei nada. Eu não troquei de casa, não troquei de carro, não aumentei o padrão de vida, meu custo era o mesmo. E aí você investiu no quê? Eu não comprei nada, eu guardei tudo. Colocava lá no... Tipo, num investimento assim. Investimento conservador ao extremo, sem risco. E fui fazendo isso. Por quê? Porque... Aí quando chegou em 2019, você falou, vou para os Estados Unidos e vou gastar tudo. Exatamente. Exatamente. Foi exatamente isso. Cara, agora em 2019 eu vou pra lá e vou montar a estrutura lá. Cheguei lá, montei a estrutura. A casa lá é própria, é uma bela casa, num belo bairro. Montei a estrutura familiar, consolidei a estrutura e falei, cara, pra manter essa vida aqui, eu consigo manter com os recursos que eu tenho e tá tudo certo. Entendeu? Consigo manter com os recursos que eu tenho essa vida aqui. Essa vida aqui eu consigo manter. Uhum. Certo? Só que no final do dia não é sobre manter a vida, cara. É sobre o propósito daquilo que você está buscando em cada uma das suas fases e o dinheiro como combustível que te leva a esse propósito. Uhum. Porque, cara, eu não acredito em aposentadoria. Jesus falou, meu pai trabalha e trabalha até hoje. Se Deus trabalha e trabalha até hoje, quem sou eu e você para pensar em aposentadoria? Cara, a gente não vai aposentar, irmão, vai trabalhar até o último dia. Porque o homem, quando começa a pensar em aposentadoria como plano B, ele atrofia, ele perde o motivo de estar existindo. O cara vira um passivo para a sociedade, irmão. Você pode estar multimilionário. Se você se tornar um passivo, o peso de você não produzir é muito grande. Você não gerar nada, você não gerar transformação. Não é sobre isso, cara. Tanto que você vai ver tudo que a gente compra... Não, mas eu quero dizer mais no sentido de você... Não que você precisa se aposentar, mas de você poder trabalhar só com o que você quer. Você não tem uma necessidade de trabalhar. Então, cara, mas eu acho que a necessidade de trabalhar... Eu acho que quem empreende, cara...
É isso que eu acho que existe uma ilusão aí, irmão. Quem empreende não é a pessoa que faz o que ama. É a pessoa que ama o que faz. Entendeu? Eu amo empreender, cara. Então eu já tô fazendo isso. Eu já tava fazendo isso lá quando eu não tinha dinheiro. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Hoje eu não tô aceitando uma proposta que eu não faria. Isso, mas o que eu tô querendo dizer que é porque diferente. Eu preciso de grana. Mas, isso. Mas lá atrás eu também não aceitei. Que proposta que eu aceitei? Eu lancei um produto de sei lá, prostituição, de coisas. Mas que eu assim, mas sei lá, mas às vezes, por exemplo, não. A gente lançou uma menina lá de maquiagem, que, pô, não deu tão certo e tal. Às vezes, hoje em dia, você não aceitaria fazer isso. Então, mas na verdade, a minha motivação para aceitar naquela época foi pura. A minha motivação... Você nunca pegou um trampo assim só porque você falou, pô, isso aqui vai dar mó grana pra não, fazer? A minha motivação foi pura. A minha motivação foi, pô, essa menina tá bem, o nicho é bom. Foi análise de empreendedor. Ela tá bem, tá crescendo no YouTube, o nicho é bom. Pô, ela é amiga da minha esposa, não tá lançando, não tá monetizando com isso. Eu enxerguei a oportunidade e fui pra cima da oportunidade e entreguei o meu melhor na oportunidade. Uhum. Não foi uma relação, cara, vou fazer isso e vou me submeter a isso, tanto que a gente encerrou. Eu e você encerramos com ela. Sim. Se a gente se submetesse, nós íamos continuar insistindo com ela. Tanto que eu encerrei com ela depois do primeiro lançamento. Eu só fiz o segundo porque você entrou e falou, Caramelo, eu vou entrar contigo e aí eu tiro das suas costas, porque eu já tinha encerrado depois da primeira. Quando eu vi o comportamento, eu já interrompi. Não, o que eu quero dizer vou dar um exemplo é básico. de você ter uma grana, né, de você falar assim, pô, eu vou fazer isso porque eu tô afim, eu não preciso disso nem um pouco, sabe? Eu sei, mas cara, eu sei disso, mas isso é uma relação complexa. Que você acha que isso não é uma coisa saudável? Eu acho que é uma relação distorcida com o empreendedorismo. Por quê? Porque, cara, se você empreender e montar uma empresa, e essa empresa for um bom produto, uma boa oportunidade, um bom problema, você vai vender aquilo e aquilo vai te enriquecer e vai te dar dinheiro. Pode ser o produto que for, em qualquer área. Claro. Ok? Se a gente decidir agora, irmão, vamos fazer um produto, a gente se apaixonar pela ideia. Um energético, que a gente se apaixona aqui, aquilo vira nosso, cara, do nada eu e você, cara, aquilo brilha nos nossos olhos e fala, cara, eu quero passar os próximos 4 anos levantando essa marca. Irmão, agora, a gente nunca pensou nisso, mas a gente gostou disso, a gente está empreendendo em cima daquilo. Essa relação doentia com tudo que a gente tem, de possessão, né, é a relação é a mesma relação que ajuda a construir, mas é a relação que ajuda a destruir. Por quê? Porque, cara, o importante é seu estado de pureza. O que é o estado de pureza? Cara, é mais puro eu chegar num negócio e falar, cara, eu só tô fazendo isso aqui pelo negócio. E não tem nada de errado. Não, mas eu falo isso direto. Só que se esse negócio por grana fere algum princípio meu, eu não topo. Não, mas não é questão de... O que eu tô perguntando é isso, de entendeu? você ferir um princípio. Eu tô pensando assim, sei lá, vamos supor. Pra você manter um nível de... tipo assim, uma performance no negócio... Você tá falando de continuar fazendo coisas que você tá de saco cheio, porque aquilo te dá um recurso. Ou tipo, é sobre isso que tá ou falando? de tempo mesmo, né? Vamos supor assim, pô, minha filha tem 11 meses. Eu quero... Às vezes eu não tô afim de trabalhar 10 horas por dia, ou como 8, eu não tava, e eu fui 6. pra Orlando, e os primeiros 5 anos do meu filho, tinha dias que eu passava 10 horas com ele. Então é isso que eu tô falando. E eu, em certeza, mas é você total. abrir mão Total. de uma grana, né? Então eu tô falando assim, você pensa em assim, pô... Só que os 5 anos que eu acreditei na infância dele vão continuar para sempre. Então eu preferi fazer esse investimento com o meu tempo. Então, mas o que eu tô falando, às vezes se você busca chegar num tanto de grana, que se você decidisse fazer isso para sempre, você não... Irmão, eu acho que é o seguinte, entendeu? os negócios que estão na mesa hoje, eu acho que eu corro o risco dos próximos 7 anos de alcançar algo próximo de bilhão. Entendeu? Então vai estar tranquilo. Eu corro esse risco. Mas você não se preocupa com isso? Cara, não é que eu não me preocupo, mas assim, cara, eu não faço uma conta de frente para trás, porque eu acho que ela é lúdica. Eu quero ser um bilionário. E aí o cara vai lá e começa a correr atrás disso e construir negócios escravizantes para ser bilionário. Não. Eu falo, cara, este negócio que eu estou agora entrando, dado esse campo, dado essa oportunidade, dado esse mercado, dado o cenário, dado o meu know-how, dado o nome que eu construí, dado as pessoas que eu estou chamando que tem um know-how também para construir, que já tem um know-how validado nessa área. Aí eu olho para as pessoas do com quem, eu olho para a oportunidade, eu olho para o mercado, eu olho para o todo, eu olho para o produto e falo, cara, esse negócio aqui tem um risco grande de bater 1 bilhão. E aí quando eu falo, que eu já abri esse negócio para algumas pessoas que eu pego conselho, eu abro isso, a pessoa olha e fala, cara, eu acho que tem chance também. Você está entendendo que é diferente? É o Flávio Augusto falar isso, cara. Ele não começou o WhatsApp lá em 95 pensando em fazer o IPO de 1 bilhão. Ele nem sabia que existia o equity.
É que hoje nós estamos vivendo essa ansiedade de trás para frente. Aí o cara fala, vamos lá, senta os dois desavisados e fala, vamos construir empresa de 1 bilhão. Vai construir da onde, irmão? Você não tem as pessoas com know-how, você não tem o caminho, você não está disposto a pagar o tempo do preço. Muito, cara, das pessoas chegarem numa fase da vida... É que beleza, você tá falando no seu caso específico, talvez você tenha mesmo como dar esses saltos quânticos. Mas a maioria das pessoas chega no final da vida e vai viver tipo um padrão bem pior do que viveu, ou ter que trabalhar até, sei lá, ter 80, sim, 90, não sei o quê. Então, eu já penso nisso bastante, assim, eu vejo que perto da galera que faz a mesma coisa que eu, assim, eu vivo num padrão de vida bem mais baixo. Eu penso essa coisa de você, como que eu faço para eu não ficar dependente do dinheiro, porque eu acredito que quanto menos dependente você for do dinheiro, com mais alegria você trabalha. O que você está falando agora. Você está falando como estar isento. Isso. É isenção. Você faz o trampo que você tá afim. Não, é isenção, cara. Quando você resolveu a questão financeira, você está isento. Então, você não está fazendo nada porque precisa. Nessa pegada. Você está isento. Você está fazendo, cara, estou isento. Então, assim, eu estou fazendo porque eu quero. E eu acho que essa é a visão mesmo. Acho que tem que pensar assim. Quando eu entrei no mercado digital, eu pensei nisso, cara. Tanto que eu fui pro mercado financeiro, fui para mercados que tinham mais, cara, meio conta de padaria. Cara, o esforço para lançar um cara aqui, lançar um cara lá é o mesmo. Ali tem muito mais demanda que aqui. Claro. Eu não vou lançar aqui, eu vou lançar lá. Então, mas às vezes o aqui era uma coisa que você estava super afim de fazer. E se você já tivesse grana, você ficava no aqui. Mas eu não tinha essa relação. Se eu tivesse, talvez sim. Mas eu não tinha essa coisa que eu estava super afim de fazer. Porque como eu fui me expandindo, eu fui me desapegando. Qual que é a minha expansão? Você não tinha essa parada de fazer, eu quero trabalhar mais com arte. O cara em Itaquera que quer ser guitarrista. Quer ter uma banda. Aí eu tenho a banda. Quando eu tenho a banda, eu falo, cara, a banda é pequena, eu quero ser produtor musical. Produção musical é pequeno. Eu quero tatuar com eventos ao vivo. Putz, eventos ao vivo é pequeno, eu preciso expandir para virar videomaker. Começa a filmar, fazer. Aí videomaker, eu entro no marketing digital, eu manjava de audiovisual. Aí eu vejo aquele cenário, aqueles empreendedores ali, aquilo causa uma nova referência para mim, baseado naquela nova referência, eu desejo me tornar aquilo. E eu viro aquilo. Então eu nunca tive esse apego do meu... E você fala assim, não, na verdade eu queria ser guitarrista. Esse é meu projeto de cabeceira, tanto que eu nem quero ser guitarrista. Hoje eu tenho, a minha guitarra fica lá abandonada. Entendi. Entendeu? Eu não tenho nenhuma vontade nem de tocar guitarra mais. Tá entendendo? Entendi. Zero vontade, assim. Tipo, você fala pra mim hoje, cara, vai lá então, vamos estourar essa banda. Mano, você tá louco? Dá até falta de ar, dá pavor de imaginar. Porque eu olho pra quem eu me tornei e olho pra quem eu era e falo, cara, eu fiz um excelente negócio. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tô sempre olhando pra quem eu tô me tornando e abraçando quem eu tô me tornando. Entendeu? Entendi. Então, não tem um projeto de cabeceira. Por exemplo, hoje eu tenho vários projetos que eu vou soltar esse ano, que são projetos que eu gostaria de ter feito, sabe? Não posso anunciar ainda, mas está pronto. Vai sair em janeiro. Depois do novo ciclo eu vou soltar. E tomou vida. Demorou um tempo aí. São projetos que eu gostaria de fazer e eu fiz estando jornada. Tirei do papel, estão prontos. Mas, cara, se esse projeto não dá certo, minha vida vai piorar, não sei o que lá. Tá de boa. Entendeu? Tá entendendo? E também esse desapego de, igual você falou com a Érica daquela vez, né? Se explodir tudo e tal, a gente só vai voltar para aquilo que estava antes. Não, e hoje, cara, vamos pensar o seguinte, irmão. Quando você tem confiança de que o seu poder de construção... Então, e aí você faz de novo. De fazer de novo é maior, é sobre isso. Cara, eu tenho know-how, tenho portas abertas, tenho bons relacionamentos, bons amigos, bons conselheiros, você faz parte disso. Tá entendendo? Você é um cara que tem total contribuição na minha trajetória. O cara que me alerta, o cara que me dá conselho, o cara que é um amigo. Então, cara, eu tenho muita coisa positiva. Se eu quiser, igual agora, a gente está começando como se estivesse começando um novo começo, um novo ciclo. Cara, esse Leandro que começa esse novo ciclo agora, com aquele de 2014, 10 anos atrás, é incomparável, são duas pessoas completamente diferentes. Sim, pô, outra pessoa. Então, o que eu posso gerar daqui para frente... É muito mais. Me deixa muito mais empolgado. Mais seguro. Mais seguro do que eu gerei daqui para trás, entendeu? E essa, na minha visão, essa tem que ser a mentalidade para que você não corra esse risco de chegar no final da sua vida e viver um padrão inferior. Porque as pessoas que se preocupam com isso, elas criam um plano B. E aí elas vivem o padrão inferior.
Se isso estiver na sua... Não, ou o cara que não cria nada, né? Não. Que vai deixando rolar. É diferente, por exemplo. Que eu acho que é o que mais rola, na verdade, não é isso. Eu acho que o que mais rola é a pessoa deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, e tipo assim, aí chega... Porque, vamos supor, você tá meio no auge, com 40 anos e tal, né? Sim. 30, 40 anos, é o auge da carreira. Quando você chega lá nos seus 60, 70, tem pessoas que ainda assim, né? Sei lá, o Woody Allen fez Meia-Noite em Paris com 70 e poucos anos. Mas a maioria das pessoas, quando chega nessa idade, o cara para de ter oportunidade. Então, dizem que a maior performance do homem é entre os 60 e 70 anos. É mesmo? E eu tenho, por exemplo, o meu mentor, o Mário Magalhães, por exemplo, é um dos meus mentores. Cara, o Mário Magalhães está no máximo da performance dele com 64 anos. É mesmo? Ele tem o dobro de energia que a gente tem. Ele empreende numa medida Mas eu extraordinária. quero dizer, assim... Ele lidera sempre por vai quê? ter a exceção, mas eu quero dizer assim, a oportunidade... Se você fala assim, oportunidades para pessoas de 30, 40, oportunidades para pessoas de 60, 70... Maiores, cara. 60 e 70 o cara tá mais maduro. Se o cara já atingiu alguns patamares de riqueza, esse cara tá desbloqueado em várias medidas na mente dele. É. Ele contempla coisas que ninguém mais contempla. O poder, isso que aconteceu com esses todos os caras, KFC, o Walt É que Disney, nas nossas salas eu nunca vejo ninguém de 60, 70 anos. Pô. é porque não chegou a época ainda, cara. Porque esse cara tá em outro lugar. O nosso mercado... Ou o cara tá numa sala que eu nem acesso. Não. Mas quero dizer assim... Cara, isso não é uma verdade, irmão. Na minha visão, eu contemplo o contrário. Eu contemplo, cara, nós estamos em expansão, em crescimento. Eu tenho que abraçar esse crescimento por mais que ele me traga dor. E ele vai trazer dor até o último dia dessa vida. Só que a dor do crescimento sempre vai ser infinitamente inferior do que a dor da estagnação. Então eu estou abraçando a dor do crescimento. Cara, e vai ser assim até o último dia da vida. Eu não estou dizendo que vai ser uma vida confortável. Eu estou dizendo que vai ser confortavelmente desconfortável. Estou dizendo que eu vou estar num lugar, errando, não é acertando, mas expandindo. Por quê? Porque senão eu atrofio. E atrofiar é pior do que tudo, cara. Você vai ver aí as pessoas que envelhecem e falam, cara, esse cara podia ter gerado tanta coisa e tal, e tal, e tal. Geralmente é por causa da aversão ao risco. O que o cara faz? O orgulho. O cara consegue ter sucesso através de uma coisa. E ele chega num patamar da vida dele que ele pega ódio da coisa e fala, agora eu não vou mais me submeter a fazer essa coisa. Você entendeu? Uma coisa que eu chegar agora e falar, cara, eu não vou mais me submeter a fazer lançamento. Eu vou sim, vou fazer lançamento provavelmente até o resto da minha vida. Só que de uma outra forma, de uma outra medida, com uma outra visão, com uma outra maturidade. Mas aí eu pego e falo, não, negócio de lançamento não dá certo. Esse negócio você esquece lançamento. Aquilo que me levantou, eu me volto contra. Isso tem um nome. Orgulho, arrogância. Na medida máxima. Você se acha o cara, e aí você vai lá e olha para aquilo que te levantou e milita contra aquilo. Como dizia minha avó, é cuspir no prato que comeu. Cuspir no prato que comeu. Ou meu avô, cuspir pra cima, cai na cara. Exatamente, cara. Aí eu chego e falo, não, cara, esse negócio de digital, você quer lá, agora eu tô em outra roda. Entendeu? E é o que acontece com a galera. Agora eu tô na roda da galera da startup. Entendeu? Agora eu não me junto mais com essa laia da galera do digital. Agora eu só falo de equity. Se não for de equity, eu não falo mais. Porque esse é o assunto e se não for sobre isso, eu nem converso. Então o cara, a arrogância do cara leva ele, e o que diz, né? Que a soberba antecede a queda. Então eu acho que o estado de aprendiz, cara, eu me coloco nesse lugar. Que bom que eu tenho a oportunidade de estar, nesse momento, podendo começar um novo ciclo, de fazer um evento presencial, de colocar ali 600 pessoas para assistir esse evento presencial, que se interessam na minha mensagem. Cara, muita gente, eu estou feliz, glória a Deus por isso. E o que nós vamos construir a partir disso, entendeu? Qual que é o plano de futuro? É sobre isso que eu estou olhando agora. O que eu quero fazer para os próximos 7 anos? Hoje eu tenho essa clareza, não tinha antes. Então dá um conselho, para terminar, para quem está entrando agora na Creator Economy. O que a pessoa tem que avaliar e... Se fosse, sei lá, o seu sobrinho aí de 20 anos, o que você falaria para ele? Ou de 30, ou de 40, mas que está entrando agora. Vamos lá. Primeira coisa que eu falaria. Olha quais são os seus pontos fortes. Aquilo que você naturalmente tem uma aptidão. Conversa com a sua família, com as pessoas. Fala, meu, isso você faz mais naturalmente. Você é mais criativo, você é mais organizado. Você é mais... tem menos aversão a risco. Olha para isso aqui. Segundo, escolha um mentor, cara, que é o conselho de sempre. Cara, siga uma pessoa que você quer ser.
que tenham o resultado que você deseja. Você vai trocar de mentores ao longo da vida. Você vai ter pessoas que em determinados momentos vão ser mentores daquela próxima estação que você está vivendo. Né? Você chega numa estação maior, pô, você vai ter que conversar com pessoas que você nunca conversou. O cara, quando tem a empresa, vai começar a fazer equity, IPO, o cara começa a descobrir esse universo. O problema é hoje, o cara que está se matando estudando IPO, equity, e nem tem empresa ainda. Não está nem vendendo nada. Nem vendendo nada, porque o cara acredita que ele tem que ter isso. O maior conselho que eu daria para o meu sobrinho é não faça isso, cara. Não seja o cara que sabe tudo e não gera nada. Saia executando que no caminho você vai saber por onde você tem que ir. Mas esteja todo dia na execução. Esteja todo dia seguindo um caminho e fala, cara, eu vou fazer isso. Ah, mas é só isso, faz só isso. Ah, o que você quer fazer? Ah, eu quero produzir conteúdo. Então produza conteúdo. Ah, não, cara, não gosto muito de aparecer na câmera, eu gosto de filmar. Cara, vai filmar. Por exemplo, o Davi, cara. O Davi, eu estou com 5 anos incentivando ele. Minha avó deu uma maquininha fotográfica para ele. A gente vai pro parque da Universal, ele fica fazendo as fotos lá. Depois eu pego as fotos, subo no pendrive e mandei um e-mail para a Universal para tentar vender as fotos dele. Eu sei que não vai vender, mas ele já tem a consciência disso. Depois eu converso com ele, Davi, não compraram, cara, as fotos, cara. Não compraram, mas a gente não vai desistir por causa disso. Nós vamos fazer foto de novo da próxima vez, vamos tentar vender suas fotos. Uma hora alguém vai pagar por essas fotos. Entende, cara? Na minha visão, nada é mais importante do que a cultura empreendedora para qualquer camada da sociedade. E isso não é para todos. Então a gente tem que ativar aqueles que são chamados para isso, que querem correr o risco. E tem muita gente que precisa de uma oportunidade para correr esse risco, sabe? Então, a Creators Economy é empreendedorismo. O marketing digital é empreendedorismo. O marketing digital não é o fim. O maior erro que a gente cometeu foi pegar o marketing digital e ficar no fim. Aí ficou a galera, faz curso para vender curso, para comprar curso, aí o cara entra, né? Igual teve alunos que entraram comigo na formação que eu fiz de storytelling, né? Quando eu fiz a primeira formação de storytelling marketing. O cara acaba quer vender uma formação de storytelling. Exatamente. O cara não é que o cara acabou e o cara queria vender formação de storytelling. O cara acabou, ele virou pra mim e falou, Aguiari, encontrei o meu propósito de vida. Eu, sério, meu nobre? Falei mais sobre isso. Aí ele fala, encontrei a razão da minha existência. Meu Deus, quanta convicção. Estou aqui curioso para saber qual é esta razão da existência. Aí o cara vira e fala, eu vou ensinar storytelling, marketing para as pessoas. Aí eu falei assim, por acaso, o que eu te ensinei é isso? E, cara, o volume de gente que pensa assim no mercado digital é absurdo. É um negócio que eu subestimava que tinha tanta gente quando eu fui ter alunos. Né? Em 2021 teve 7 mil alunos. Eu subestimava que o volume de pessoas que entrariam e pensariam assim seria tão grande, sabe? Então o cara não está querendo pegar o cara não está pegando marketing digital e falando, mano, olha esse superpoder. Vou aplicar isso. Olha a necessidade de mercado. Ninguém tem isso aqui. Ninguém sabe isso aqui. Eu estava ontem lá no Shopping Guatemi com um casal que está despontando na produção de conteúdo e eles foram alunos da formação estrategista digital, né? Foi através da formação que destravou eles completamente para eles irem para cima. O foco dele é a produção de conteúdo, é a Hannah e o Aleph. E aí, cara, eles estavam lá falando, mano, olha aqui, todas essas lojas aqui desse shopping precisam de conteúdo, todo mundo que precisa de conteúdo. Então a visão, quando você olha para o mundo, você fala, cara, todo mundo precisa do que a gente tem. Então a sua visão, a sua percepção de valor aumenta. Caraca, eu tenho algo que é o marketing digital e todo mundo precisa disso. Peito se enche, sua percepção de valor aumenta, você se valoriza mais, sua postura muda, o seu resultado muda. Aí o que a pessoa faz? Ela pega esse algo e, caraca, eu só tenho isso dentro desse mercado, tem um monte de gente melhor do que eu sou um bosta dentro do marketing digital e eu vou ter que concorrer com esses grandes players. A percepção de valor dele diminui e ele tem um resultado ruim. Com a mesma ferramenta. O que mudou foi a forma de enxergar. Então, na minha visão hoje, se a pessoa pegar... Ajustar a lente. Ajustar a lente. Se ela pegar o marketing digital como ferramenta, se ela aprender narrativa, cara, quem domina a narrativa domina o mundo. E cada dia que passa eu fico mais seguro disso. Pessoa que tem o dom e desenvolve o talento, porque a narrativa é um talento nato. Todo mundo sabe falar, todo mundo sabe pensar, né? A não ser que a pessoa, cara, você é mudo. Mas caso contrário, todo mundo se comunica. Então a comunicação e a construção de narrativa, ela é uma habilidade nata de todo mundo. Mais desenvolvida por uns, menos desenvolvida por outros. Confundida com artista. Ah, o cara é criativo, a criatividade está associada a ser artista.
Que não é verdade também. Tem gente que não é artista, é criativo. O artista tem um tipo de criatividade diferente. Através da arte mais ousada, mas a criatividade não é relacionada... o cara é artista, é criativo. Não, todo mundo pode desenvolver criatividade. Todo mundo pode desenvolver narrativa. Todo mundo pode desenvolver comunicação. A questão é, a sua lente vai dar o tamanho da ótica que você precisa desenvolver. Quando você olha para o marketing digital e olha para esse mundo de oportunidades, e você fala, caraca, agora eu estou com superpoder, você fala, caraca, preciso me desenvolver, trabalhar muito, porque eu tenho muita coisa para oportunidade. Agora, quando eu estou com a lente distorcida, aí eu começo a falar, aí qual que é o reflexo disso? Cara, marketing digital está saturado. Marketing digital, já tem grandes players. Tal. Então, ao invés de eu contar uma história do que eu tenho que desenvolver e tentar, eu começo a contar mentira para mim mesmo, a historinha. Mas também, cara, o Aguiari... Tanto que você vai ver, cara, os comentários que você mais vai ver nas postagens dos grandes players, de todos os grandes players, é gênio. Entre em todas as postagens dos grandes players, você vai ver gênio. Porque, cara, quando você é gênio, eu não. Tô aliviado, posso viver meu fracasso em paz. Posso contemplar meu fracasso em paz. O Aguiar é gênio, eu não sou. Então não preciso fazer. O Ladeira é gênio, eu não sou. O Vinhas é gênio, eu não sou. O Sobral é gênio, eu não sou. Agora cara, não. Aí você começa a contar a história. Putz, criatividade não é pra mim. Eu não sei desenvolver narrativas. Você começa a contar as histórias de que você é um bosta. Então tudo que atrapalha é a história que você conta pra você mesmo. Exatamente, cara. Porque no final do dia, a história que você compra é a história que você compra pra você. Eu ensino isso muito aos meus alunos. No storytelling eu falo, cara, a nossa ideia é criar uma história que seja uma condução e não um convencimento. Então eu crio um storytelling que conduz a audiência e essa condução faz a audiência contar uma história pra ela mesma que convence ela. É bem diferente você convencer a pessoa. É bem diferente. Convencimento é muito chato. Tá entendendo? Se eu tento te convencer de algo, a gente fica com um clima chato, a gente afasta a nossa amizade, a gente destaca mais as nossas diferenças do que as nossas coisas em comum. Faz sentido? Agora, se a gente está conduzindo a conversa, a gente abre mão das velhas certezas por novas dúvidas e aí a gente sai do ambiente refletindo a respeito. Venda é a mesma coisa. Se eu tento convencer, por isso que venda via comercial é mais pergunta do que fala. Porque eu estou conduzindo o cara... Aí ele chegar à conclusão. Agora, se eu não quero conduzir, eu quero convencer. E por isso que o storytelling, a narrativa é tão poderosa. Porque ao invés de eu tentar convencer, cara, como é que eu conduzo esse cara pro nível de consciência? Que daqui a pouco ele vira... E qual que é o objetivo final? É fazer o cara se sentir um idiota, literalmente, por estar dando não para aquela oportunidade que está oferecendo. Esse é o objetivo, o cara se sentir, caraca, eu sou muito idiota. Ancoragem faz isso, né? O que a ancoragem faz? Resumindo, ancoragem. Ancoragem é o processo de fazer a sua audiência se sentir um idiota por não comprar sua oferta. Fala, caraca, tudo isso é... O custo de oportunidade, o custo do investimento, tempo versus retorno. O tempo que a gente investiu para consolidar tudo aquilo, o tempo de mercado. Aí o cara vai lá e compra um produto meu, ele tá comprando tempo. Se tempo é o ativo mais valioso, tudo que eu comprar aqui, que eu ganho tempo, é barato. Seja 1.000, 2.000, 10.000, 30.000, 100.000. Sempre que eu estou comprando tempo, eu estou pagando barato. Porque tempo é o ativo mais valioso, estou morrendo. E por que storytelling continua sendo o ativo mais valioso? Porque eu invisto o meu tempo para construir uma história. E depois eu vou viver dessa história. Então esse ativo vai render juros pro resto da minha vida. Porque eu peguei aquilo que era mais valioso, que era meu ativo, e coloquei num fundo de investimento chamado storytelling, história. E agora que eu apliquei nele, não tem como sacar mais, ele é fixo, e é um contrato vitalício, e agora até o resto da vida aquilo vai estar rendendo juros. Então por isso que eu falo, a história só melhora. Sim. Toda história que você está vivendo, ela nunca piora. Por mais difícil que ela esteja, ela só melhora. Por quê? Porque como o significado vem depois, a história ruim que você está vivendo, ela é boa de contar. Então, quando você entende... Já diria o Ariano Suassuna. Nosso querido amigo Ariano Suassuna.
Então, quando você olha para isso, você fala, cara, se eu estiver investindo meu tempo na história certa, nesse presente momento, lá na frente eu vou colher juros disso. Agora, se eu tenho esse pensamento de que vai faltar lá na frente, eu já começo a construir meu plano B, que eu vou executar de forma infalível, para lá na frente eu estar com um padrão inferior ao de hoje, para estar vivendo uma vida pior do que a de hoje, porque a gente vai construir essa realidade baseado na forma como a gente enxerga. O conselho faz do plano B o plano A dar certo. Exatamente, cara. E o conselho é, cara, se organize financeiramente, não extrapole no estilo de vida, não tenha uma vida para mostrar para os outros, entendeu? Todo mundo vai passar por um momento que vai ganhar grana, que vai comprar alguma coisa além do que deveria, para ver que não precisava daquilo depois, entendeu? E você só vai aprender fazendo, cara. Por quê? Porque a medida de sucesso que quem não teve sucesso tem ainda é um sucesso imaginário. Uhum. É o que ela, na cabeça dela, contempla que aquilo é sucesso. Porque ela não teve, então é tudo uma imaginação. Então busca o seu sucesso, que quando você chegar no seu sucesso, no seu topo da montanha, lá do topo dessa montanha você vai contemplar uma nova vista. E essa nova vista pode te revelar o seu Mickey, pode te revelar o seu projeto de vida que você nem sabia antes. Que você nem sabia antes, entendeu? Então, assim, cara, a gente não sabe. Talvez o meu projeto de vida seja agora dos 40 para 50, talvez seja dos 50 para 60, talvez seja dos 60 para 70, mas nada disso vai me impedir de fazer aquilo que eu preciso fazer hoje. Tá entendendo? Independente de onde estiver, do trabalho que eu tenho que executar. Então, cara, eu vejo o seguinte, existem regras, só que na maioria das vezes a nossa tendência é quebrá-las e depois fazer o caminho de volta. É natural, cara. Não tem jeito. Eu sei que a gente pode aprender com o erro dos outros, mas a gente vai aprender mais com o nosso próprio erro. Não tem jeito, cara. Porque o erro dos outros você não sente. E a gente se esquece daquilo que a gente não sente. Cara, o Lucas, sei lá, quebrou, faliu, tá devendo 10 milhões. É bem o Lucas mesmo. Caraca, velho. É o Lucas, quebrou. Putz, eu vou aprender com o erro do Lucas. O que o Lucas fez? Isso, beleza. Mas eu não senti isso. Então isso não está registrado na minha memória. Agora, quando eu sinto a parada, putz, aquilo gera o quê? O incidente citante, a jornada do desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio começa uma nova história para você colocar a sua vida em equilíbrio de novo. Então é bom você ouvir os erros dos outros. Eu faço isso constantemente. Cara, o que esse cara fez, o que esse cara errou e tudo mais. Mas melhor do que isso, é entender que, cara, você vai errar. Se você não contemplar os seus erros na jornada... Ter paciência com os seus erros. Cara, você não vai conseguir, mano. Não tem como. Porque como é que você vai fazer algo na incerteza sem contemplar as falhas? Você mesmo, Caramelo, hoje, tudo que você criou, você nem sabia que ia existir palur, irmão. Você nem sabia que ia estar do jeito que está. Você foi adaptando. Sim, esse espaço aqui é prova disso, cara, entendeu? Esse espaço ele foi se moldando ao novo Vinhas que foi surgindo, cara. E o espaço físico foi tendo que se adaptar a esse cara. Só que as pessoas não estão contemplando isso. As pessoas estão paradas, esperando contemplar a visão da versão perfeita para dar o primeiro passo. E aí que mora o problema. É aquele biscoito da sorte. Muitos passos em falsos foram dados ficando parado. Tamo junto, Caramelo. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu, ó. Foi mais um episódio do Arsenal de Mentores. Clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto.